Essa formação, a forma como está estruturada, a academia, a AMAN e ao longo da carreira, é um padrão nosso? É um padrão que segue um modelo internacional? Como é que é isso? Tá. O que acontece? O Exército Brasileiro ele passou por fases, né? Então veio a fase do Império, tá certo? Onde nós tivemos ali a Guerra do Paraguai, né? Que foi o ápice ali do Império. Na Guerra do Paraguai a gente botou muita coisa em dia. O Brasil saiu da Guerra do Paraguai prestigiado, saiu da Guerra do Paraguai com a moral elevada, tá? Depois caiu por várias razões. E depois nós precisamos chamar missões estrangeiras para poder dar instrução para o Exército Brasileiro. Começou chamando missões... começou com uma missão até sui generis, que foi uma missão brasileira. Nós mandamos gente para a Europa, o pessoal se adestrou lá, voltou, e esses mesmos caras deram instrução para a tropa. A gente chama isso aí de missão indígena, né? Trazendo para o fato de que o brasileiro seria o índio, vamos dizer assim. Então a missão indígena, ela foi esse primeiro momento. Mas logo em seguida veio a missão militar francesa. Que os caras no Brasil falaram, não, vamos trazer gente francês mesmo. Francês na época, estou falando de há 100 anos atrás, década de 20, 30, o francês era o top. Tá? Sim. Era o top. O americano só vai despontar depois da Segunda Guerra Mundial. Então o francês era o top. Então trouxemos os franceses para fazer a missão francesa. Eles conduziram a força durante 20 anos, ali até a Segunda Guerra Mundial, mais ou menos. Então, começou com esse tipo de formação, tá certo? A formação trazida da Europa. E depois, na Segunda Guerra, nós ficamos subordinados ao americano, trabalhamos com o americano o tempo todo. Quando voltamos, a gente era americano. Aí entrou o lance do americano participando muito da nossa formação. Essa mescla das duas coisas, eu acho que foi importante. Ela trouxe para nós sabe, um cadinho de valores que é parecido com o cadinho que a gente fala quando mistura as coisas, né? O cadinho é o potinho que você mistura os produtos químicos ali, que você esmaga os produtos químicos para misturar. Então, esse cadinho de valores aí, onde nós trouxemos o francês do ápice dele e o americano do ápice dele, e condensamos isso e jogamos isso direto, cru, na escola de formação, isso fez com que, na época o que era a Escola Militar de Resende, tá certo? Aliás, na época da Escola Militar de Realengo, que era a AMAN, ficava lá no... Cara, Realengo, fica lá em Realengo. Sim. Escola Militar de Realengo, fica lá em Realengo, tu conhece o Rio. Então, a Escola Militar de Realengo hoje é um quartel que tem lá de cavalaria, se não me engano. Então, a Escola Militar de Realengo, tá? Depois foi para Resende, você a Escola Militar de Resende e depois a AMAN. Então, isso tudo fez com que a gente tivesse já no nascedouro, na escola, uma formação muito sólida, tá certo? E aí vem valores, tem histórias aí dos cadetes da década de 40, 50, tem valores, essas coisas que você mistura. Não é só a matéria dada pelo professor, não é só a formação universitária, não é só a instrução militar de dar o tiro, tá certo? É o valor. Isso veio também. Isso veio dos franceses, tá certo? Isso veio do americano. Então, o Brasil teve essa sorte, vamos dizer assim, ou essa capacidade, que eu prefiro, de escolher bem os seus professores. Eu critico a missão militar francesa, o francês é muito afrescalhado, o francês... Bicho, na época era o que tinha de melhor. Você critica porque você está em 2020, sim, tá certo? Para você fazer essa mesma crítica, veste a camisa do cara que estava lá em 1920 e as opções que ele tinha. Quem você queria que ele trouxesse? Queria que ele trouxesse o quê? Um cara da Austrália? Um cara da Lua? Então, o Exército teve essa preocupação. E a cavaleira do Exército veio a aeronáutica, porque a aeronáutica nasceu do Exército Brasileiro, tá certo? Década de 40 ali, a aeronáutica não existia, nasceu ali, tá certo? De dentro do Exército Brasileiro, as primeiras unidades da aeronáutica brasileira foram oriundas do Exército Brasileiro, tá certo? Então a aeronáutica nasceu do Exército, trouxe junto, e a Marinha, bicho, vinha com a tradição dela de Cabral, tá certo? Tanto é que quando você bota militares que são de mesma patente, você bota um do lado do outro, o primeiro que vai se servir na mesa é o cara de Marinha. A gente diz que é uma força mais antiga, tá certo? Por quê? Porque ela veio primeiro, ela veio com as caravelas. O Exército foi segundo e a Força Aérea que apareceu depois. Então, a Marinha vem trazendo a tradição que veio da época dos conquistadores e convenhamos, tá certo? Pô, na época a Marinha Portuguesa era a melhor do mundo, tá certo? Então trouxe também as coisas daquela época e foi melhorando. Então eu acho que nós temos essa sorte, entre aspas, tá? Mas que eu chamo de capacidade de escolha, né? de quem vai ser o meu influenciador, de trazer gente boa. Por isso que a formação do oficial brasileiro ela vem com toda essa robustez. Agora, não é só isso. Estou falando dos oficiais. Bicho, o desempenho dos nossos praças, dos nossos sargentos e subtenentes quando vão fazer curso no exterior é igual dos oficiais. É igual. Aí de onde vem isso? Cara, vem porque quando você ensina
O oficial, o instrutor do sargento é oficial. Sim. Ele passa aquilo. Então você vai numa escola como a Escola de Sargento das Armas, que hoje está em Três Corações, o Exército está num processo de mudança, quer levar ela para o Nordeste, vai levar ali para os arredores de Recife, né? Esperamos que isso se concretize. É um sonho do Exército, a área lá é mais propícia, tá certo? Ela vai tirar um pouquinho do esquema da região Sudeste ser a formação única das forças e tal, joga ali para o Nordeste, para né, tirar um pouquinho, é bom isso aí. Então, mas a Escola Sargento das Armas, esteja ela em Três Corações, esteja ela com parte dela, a parte logística está no Rio de Janeiro, então esteja ela onde estiver, o sargento que é formado lá, ele carrega os valores, ele carrega tudo de bom que o oficial carrega, tá certo? Passa de um para o outro. Passa, o cara vê um oficial bacana, exemplar, um cara gabarito, um cara com capacidade foda, ele vai ser foda também. Então, por isso que eu digo, quando você olha o desempenho militar brasileiro, não é só os oficiais, não. Tá certo? E digo mais, a gente não manda cabo e soldado fazer curso no exterior. Não manda. Tá? Hoje, cabos e soldados no Exército são temporários. Então, poxa, um curso no exterior é um troço caro. Pô, você mandar um oficial, um sargento para o exterior, você gasta muito dinheiro. Tá? Você tem que dar diária para ele, ele tem que se sustentar lá. Geralmente, o custo de vida é elevadíssimo, você tem que bancar um pouco isso aí. Então, o Exército não costuma investir formação no exterior com os cabos soldados, porque são todos temporários. Antigamente tinha o cabo que podia ficar, estabilizava e depois virava sargento QE, como nós chamamos hoje. Ainda tem alguns nativos ainda. Tá? Mas, de um modo geral, o cabo e soldado nunca teve essa oportunidade. Tá bem? Eu diria até o seguinte, que muitos mereciam ter oportunidade. Muitos cabos e soldados fizeram missão no exterior. É diferente. Tá certo? Eu digo mandar o elemento para fazer um curso no exterior. Formação, aperfeiçoamento, etc, etc. O cabo soldado não tem essa oportunidade, né? Pelo menos no Exército Brasileiro não tem. Né? Mas vamos dizer assim, eu arrisco dizer que se nós mandássemos cabos e soldados para o exterior, seria a mesma coisa. Eles iam dar o mesmo baile que dá hoje o oficial, o subtenente sargento. Então, tem o lance da missão da OTAN. Você quer que eu fale ou vamos... Quero, mas nesse ponto aí, então assim... O DNA do militar brasileiro, na formação, tem na sua origem ali, pô, o melhor do exército mundial na época, que era o francês com o americano, né? E aí o comando aqui do militar do Brasil foi enxergando isso e foi implementando na sua formação. O que faz esse militar ter, dentro da base pedagógica de formação, um cara capacitado a ponto de ser destaque. Seja no meio do francês, no meio do americano ou de qualquer outro exército do mundo. Cara, é isso aí. Agora, tu tem que levar em consideração também o material humano que a gente tem. Bicho, o brasileiro, a gente que é brasileiro, cara, a gente não é pouca coisa, não. Bicho, o brasileiro tem que ter muito orgulho, cara. O brasileiro é um povo foda, tá certo? Isso aí, você vai puxar do processo de formação da nacionalidade. Você vai puxar isso aí do nosso colonizador, que foi o português, que tinha uma mentalidade diferente da espanhola, que colonizou o resto da América todinho, tá certo? O espanhol, ele vinha para tirar o recurso e ir embora, tá certo? Tanto é que o espanhol não se misturava. Você não encontra, na história, você encontra poucos exemplos do espanhol que veio, recebeu uma terra qualquer aqui na América do Sul, na América Central, e trouxe família, imaginando que o neto dele ia ficar lá, que o bisneto dele ia nascer lá. O espanhol estava afim de ir lá, cumprir a missão dele que deram, pegar o máximo de dinheiro e voltar para o país dele. O português não. O português ele vinha para o Brasil na intenção de transformar isto aqui na terra dele. Então ele vinha para cá para ficar. Tá certo? A diferença que teve na colonização, ela foi muito em cima disso aí. E o fato de termos sido colonizados por portugueses, e o português ele tinha outra coisinha também, o português ele se miscigenava com muita facilidade, tá certo? O português passou na frente dele, meu irmão, passou uma indiazinha, passou uma pessoa de origem negra, aí, um afro-americano, sei lá, afro-brasileiro, ele não estava nem aí, tá certo? Passou na frente dele, é o que ele está precisando. O espanhol não. Então, o português, como ele se miscigenou muito, ele trouxe isso, da cultura dele, ele fez com que nascesse isso que nós temos hoje, tá certo? Que é uma espécie de uma raça brasileira, tá bem? Que você olha pro camarada e fala assim, pô, esse cara é branco ou ele é negro? Esse cara é meio índio, não é não? Cara, esse cara é tudo. Eu fui puxar minha árvore genealógica, eu tenho sorte. A minha família, ela foi alvo de uma pesquisa de freis que viviam em Minas Gerais. O meu nome está no livro. Aí quando tu acha o teu nome no livro é fácil, porque tu vai puxando, né? É genealógico. Pô, eu puxei minha árvore genealógica,
Cara, eu cheguei em Roma, na Roma Antiga, tá certo? Ou seja, passei pela Europa toda e passei pelo Brasil. Índio pra caramba, pessoal de origem negra, tá tudo lá, tá certo? Vai somando isso aí, as gotinhas vão lá dar isso aqui, tá certo? Ah, hoje alguém fala pra mim, pô, tu é branco. Eu sou branco, entre aspas, tá bom? Então, na verdade, quando você vê a origem, e eu sou um brasileiro médio, tá bem? Sou um brasileiro médio. Então, tenho família aqui, sei lá, 500 anos, tá certo? Então, de um modo geral, eu diria o seguinte, que essa miscigenação que aconteceu, ela fez com que nós fôssemos pouco, nós somos pouco racistas. Ah, tem racista? Claro que tem. Tem na raça humana inteira. Tá certo? Tem japonês racista, tem russo racista. Tá certo? Tem brasileiro racista? Tem. Infelizmente, né, como dizem. Mas o brasileiro médio, ele se relaciona bem com todo mundo. Tá certo? Ele não tem esse lance de você ficar preocupado se o camarada ali ele tem raça negra, raça branca. Tá certo? O brasileiro médio. Então, isso fez da gente um povo forte, cara. Isso aí contribuiu para que o brasileiro pudesse ter esse desempenho que eu falei que é excepcional. Tá certo? Não é só pelas escolas militares, não é só por ter trazido a doutrina americana, francesa, o que quer que seja. Sim. Tá certo? A parte da doutrina foi importante, mas, sobretudo, a raça brasileira, essa mistura, a força do africano com o europeu da época, né, os portugueses, o índio que já estava aqui, juntou tudo isso aí, fez o povo brasileiro, que é um povo único. É isso aí. Vamos falar do Comando de Operações Especiais? Porra, por favor, né? Que eu vim com essa pauta na reunião passada, eu fiquei pé da vida que a gente não conseguiu chegar nela. Vamos falar do Camboatá, tudo começa Camboatá lá. E depois em Goiânia. Bicho, ó, as operações especiais no Exército Brasileiro têm, assim, elas vêm de uma sucessão de locais, tá certo? Elas começam instaladas no miolo da Brigada Paraquedista. Então nós tivemos ali, durante algum tempo, o destacamento de operações especiais, que foi uma tropa de operações especiais pequena, né, com efetivo ali que devia estar na centena de homens, talvez, até menos, e que se instalou durante muitos anos, desde a década de 50, quando foi o primeiro curso de forças especiais, se instalou dentro da Brigada Paraquedista. Ficava ali próximo deixa eu ver onde é que estava mais ou menos, próximo ali da torre de secagem. Tem uma torre de secagem de paraquedas dentro ali do miolo da Brigada Paraquedista, perto do Centro de Instrução de Operações Especiais, aliás, perto do Centro de Instrução da Brigada Paraquedista, daqueles prédios ali. Naqueles pavilhões, se eu não me engano, perto da torre de secagem, ficava o destacamento de forças especiais. Isso foi evoluindo. Em 1984 ou 5 se propôs então a criação do Batalhão de Forças Especiais. Aí teve aquele lance que eu contei na nossa conversa passada. Foi escolhido a área do Camboatá, onde existiam os paióis da guarnição do Rio de Janeiro, cheio de engenho falhado, de explosivo, de tudo espalhado pelo mato lá. Tá certo? E ali foi dado para, tipo assim, ó, vocês são comandos de forças especiais, então se explodir vocês não morrem mesmo, então vai lá se instalar no Camboatá. E criaram lá o Batalhão de Forças Especiais. Eu tive a oportunidade de visitar em 87 como cadete, como eu já contei também, né? Foi um incentivo para minha ida para as operações especiais. Estive lá em 87, conheci ali, o batalhão estava bem no comecinho, né? Usando ainda as instalações ainda muito deterioradas, depois elas foram sendo recuperadas ao longo do tempo. Né? Não existia a piscina que depois foi construída, tem um monte de coisa faltando. E aí, em 89, eu fui lá fazer o curso de comandos e de forças especiais. Naquele ano fiz os dois. E conheci já o batalhão numa situação um pouco melhor, já com pavilhões, alguns pavilhões construídos especificamente para atender ao batalhão, pavilhões novos, né? E alguns pavilhões por aproveitamento de instalações dos antigos paióis do Rio de Janeiro. E convivi com aquilo em 89, em 90, depois fui ser instrutor na AMAN. E vi o batalhão, vamos dizer assim, evoluir em vários aspectos. Quando eu fui fazer a escola de comando de Estado-Maior, estava voltando dos Estados Unidos, teve aquele lance que eu falei que eu fui chamado para ser instrutor da ESAO, sem eu querer, da escola de aperfeiçoamento, eu não queria ir, mas fui na marra. Aí quando chegou lá, eu falei assim, quer saber, eu vou fazer o concurso da ESEMI, vou estudar para a escola de comando de Estado-Maior, que aí eu saio da ESAO. Aí quer queira ou quer não, vão ter que me liberar. E aí eu fiz e passei. Tu teria que fazer mesmo, né? Tinha que fazer mesmo. Eu vou tentar trazer o mais cedo possível. Aí entrei na ESEMI capitão. A ESEMI é uma escola de oficiais superiores, e o capitão não é oficial superior. Entendeu? Mas eu consegui passar no concurso. Não é comum, né? Não é comum. É mais comum você entrar como major. Mas eu entrei como capitão, fiquei capitão lá durante um tempo, fui promovido a major lá durante o curso, na Escola de Comando de Estado-Maior. E logo depois, e durante o curso, nós já soubemos que estavam se articulando em Brasília para criar a brigada de operações, para criar uma tropa de operações especiais nível brigada, nível oficial general, certo? Um comando, uma brigada, sei lá, onde ia ter um general de brigada para comandar aquele troço lá.
e estavam criando isso aí. Na época era uma atividade que estava sendo coordenada pelo general Álvaro. Comandos, forças especiais, um cara durão e tal. E aí o general Álvaro, ele se afastou da atividade por uma razão pessoal dele lá, e aí um outro general assumiu a tarefa de continuar tocando e tal. E nessa brincadeira, nós estamos falando de 2002, tá? Lá para setembro de 2002 foi publicado no Diário Oficial da União a criação da Brigada de Operações Especiais. Aí a gente leu aquilo no Diário Oficial da União e falou, ué, ou não foi no Boletim do Exército? Não, foi no Diário Oficial da União. Aí falou, ué, e aí? Criaram um negócio, mas não tem ninguém. Não tem ninguém. Fica criado no Rio de Janeiro a Brigada de Operações Especiais. Falou, ué, brigada tem que ter um general. Quem é o general? Não tem. Quem é que foi classificado lá? Ninguém. Falou, então criaram pra quê? Não, porque tá um estudo, já cria logo no papel, depois a gente vê quem a gente põe lá. Aí ficamos, vai ter, não vai ter, vai ter, não vai ter. E eu fazendo o curso de Estado-Maior. 2 anos de curso, estava no 2º ano. Quando chega em dezembro... Major já, né? Major. Quando chega em dezembro, vamos fazer a seleção escolha das unidades. Diferente da Academia Militar, em que o primeiro colocado escolhe para onde vai, eu na ECM, na Escola de Comando do Estado-Maior, fui primeiro colocado. E aí, na hora de escolher, não foi bem na sequência dos primeiros colocados. Aí o pessoal falou assim, não, a escolha de vaga não vai ser pela ordem de classificação. As vagas já vêm distribuídas, prontas. Vai vir de Brasília já quem vai para cada lugar. Vão escolher para onde você vai lá em Brasília. Mas eu não posso dar um pitaco? Sim, você pode dizer talvez o que você acha que quer, mas lá em Brasília é que vão dizer para onde você vai. E daqui a pouco, um belo dia, chega a lista de Brasília dizendo para onde nós íamos. E todo mundo apreensivíssimo, né? Porque isso significa levar família, fazer tudo. A gente no Rio de Janeiro. Então ia ter que comprar passagem, fazer a mudança. A lista chega lá, se não me engano, por novembro assim chegou a lista. Quando chega a lista, eu vou olhar lá. E na hora de dizer para onde eu queria, Rio de Janeiro estava lá embaixo nas opções. Eu falei, Rio de Janeiro não quero de jeito nenhum. Quero ir para... Eu sempre gostei de ir para lugar assim, longe e tal. Tava lá Rio de Janeiro. Aí eu, putz grila. Eu e mais um cara. O tenente-coronel Guilherme José da Costa Nascimento. O Naná. Naná é um cara sui generis, cara. Cara, o Naná... Tinha que você entrevistar o Naná, você vai ver. Esse é o cara... Esse vai dar 1 milhão de visualizações ao vivo no podcast. Eu vou combinar com o Diego, ele está em Salvador. O Naná é um cara que fez a EPICAR, da Escola da Força Aérea, e depois foi fazer a AMAN. Ele fez a Escola de Cadete da Força Aérea e depois entrou na Academia Militar. Então ele tem um monte de amigo na Aeronáutica, conhecidíssimo, e um monte de amigo no Exército. E é um cara icônico, assim, que faz amizade com todo mundo. Os caras saem bater pau com a cadeira, ele sai de mão dada com a cadeira e leva ela embora. Então, tava lá eu e Naná, né? Eu primeiro colocado da escola, e o Naná, o lance dele nunca foi muito grau, prova, essas coisas. A filha dele é inteligentíssima, foi o primeiro colocado do Colégio Militar, mas ele ficou para trás. E o Naná, classificados na Brigada Paraquedista. Aí chegamos lá na Brigada Paraquedista, fomos nos apresentar para o comandante da Brigada Paraquedista, General de Brigada Matos, que ficou durante muitos anos, chegou a 4 estrelas e foi até o Superior Tribunal Militar. Ele se aposentou como juiz do STM agora há poucos meses atrás. Já o Matos. Já o Matos, general de brigada na época, nos recebe, né? E fala assim, vocês dois sabem por que vocês vieram para cá? General, alguém cochichou alguma coisinha de criação de uma unidade? Vocês dois são os primeiros nomes que vão entrar na lista do tal Comando de Operações Especiais. Então vocês são os pioneiros dos pioneiros. Aí eu olhei pro Naná assim, depois que saiu da sala dele, eu falei assim, sabe o que é pioneiro do pioneiro, Naná? Pioneiro do pioneiro é piotário. Porque você chega, não tem mesa pra você usar, não tem cadeira pra você sentar, não tem nada. O pioneiro do pioneiro é que vai sentar no chão. Não tem comida, não tem nada, não tem nem água pra beber. A gente é o piotário. Certeza que vai ser lascado. A gente vai comer um pouco de água com açúcar, só tem a gente nesse negócio. Aí fomos eu e Naná. Aí viajamos a Brasília, conversamos com o General Rui, que era o substituto do General Álvaro, que estava tocando o projeto. O General Rui estava lá tocando o projeto, ele nos mandou primeiro alguns recados, mandou algumas mensagens. Depois tivemos a oportunidade de ir a Brasília, conversar com a equipe dele. Na época o Coronel Peré estava lá, que saiu general depois, na equipe dele, várias outras pessoas que nos disseram qual era a ideia. Falou, vocês dois estão ali para fazer a engrenagem rodar em loco, tá certo? Vai ser criado no Rio de Janeiro, tá na lei, tá lá na publicação do decreto. Então vocês estão no Rio de Janeiro, colocamos vocês na Brigada Paraquedista para isso, tá certo? Vocês não vão fazer nada na Brigada Paraquedista. Já o Matos já sabe disso, não vai usar vocês para nada, tá certo? Vocês vão trabalhar para nós aqui em Brasília.
e vocês vão criar as unidades, criar o quadro de cargos, dizendo quantos vai ter, quantos militares vão ter que ser classificados lá, vocês vão ter que criar estrutura de apoio, vão ter que fazer a seleção de material, que armamento vai usar. Vocês dois vão começar a mexer isso aí. Eu falei, nossa. Depois que saímos da sala, eu falei, Naná, vamos fazer o seguinte. O Naná era mais antigo, mas pô, a gente sempre dialogou no mesmo nível, assim, né? Eu e o Nascimento somos muito amigos. Até estava falando no telefone com ele hoje. Eu falei, Naná, ó, liga hoje aí que eu vou falar no Globo, fala teu nome lá. Aí eu falei assim, vamos dividir? Eu fico com a primeira e a terceira sessão. E você fica com a segunda e a quarta. O que isso significava? A primeira sessão é a sessão de pessoal. Ou seja, eu vou definir... Claro, a gente dialogava, ele participava do diálogo. Mas eu vou começar a escrever quantos vão participar. Se vai ser major, se vai ser coronel, quantos capitães, quantos soldados. A primeira sessão. A terceira é de operações. Por enquanto não tem nada para fazer. Então eu vou cuidar da primeira sessão. E o Naná cuida da segunda, que é a inteligência, que não tem nada o que fazer. E da quarta. A quarta é logística. Então eu falei, Naná, você vai cuidar de um material. É você que vai dizer, né, quantos fuzis, quantos canhões, se vai ter óculos de visão noturna, se não vai. Você vai comprar viatura, ônibus, caminhão, trator. Tá, beleza. Aí saímos, mais ou menos que dividimos assim as áreas e começamos a montar. Cara, depois passou alguns meses, incorporou na equipe um coronel, que nós já conhecíamos, um coronel de artilharia, que não era comandos nem forças especiais. Aí eu falei assim, gente, por que botaram esse coronel aí? Aí alguém cochichou, porque ele vai ser promovido a general. Ele vai ser o general que vai tocar o projeto. Se ele vai ser o comandante ou não, nós estamos pensando nele, mas ele como general, ele sendo promovido, ele toca no outro nível o projeto. Certo? Ele vai ter mais ferramenta para ajudar. Que foi o general Marco Aurélio, que foi promovido a oficial general como previsto, depois de alguns meses, né? No meio do trabalho ele virou general, e depois foi nomeado primeiro comandante da Brigada de Operações Especiais. Ele não é nem comandos nem forças especiais, mas é um baita de um planejador. É um cara que tem a mente assim, projeto pro general Marco Aurélio, ele sonha projeto, acorda projeto, dorme projeto, come projeto. Então, o general Marco Aurélio foi peça-chave. Entrou logo depois da gente. Aí junto com ele foram agregando alguns outros nomes, tá certo? Então, para citar alguns aqui que são muito conhecidos. Coronel Freire Gomes, sim, que depois chegou ao comando do Exército, agregou a equipe logo naquele momento, num dos primeiros momentos. Coronel Araquém, que estava vindo de uma missão no exterior, assim que chegou, agregou na equipe, foi um nome indicadíssimo. É o cara que eu fui primeiro colocado. E todo mundo, como você foi primeiro colocado na turma do Araquém? Sim. Que tinha sido meu companheiro de curso nas forças especiais, tá certo? Chamamos o Tenente Souza, precisávamos de um tenente para cuidar da seleção de cabos e soldados, para compor ali o universo de cabos e soldados. Aí trouxemos um tenente mesmo, Tenente Souza Costa. Demos sorte que tinha um tenente que tinha uma esposa, tinha uma mulher que estava em Goiânia. A mulher dele estava em Goiânia por uma questão de concurso público que ela tinha sido feita.